galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do desfraude da Madalena. E como tudo aconteceu. Então vamos lá com a gente? Sim! O que eles têm que fazer, Madá? Deixar o seu like e inscrever aqui na tela. Se inscrever no nosso canal, gente. Então eu vou contar um pouquinho como é que foi. Quando a Madalena tinha 1 ano e meio, nas férias de janeiro, nós tentamos realizar o desfraude dela. Não deu muito certo. Ela não estava preparada, por mais que ela já desse sinais quando ela tinha feito suas necessidades, ela ainda não estava preparada. Ocorreram muitos escapes, ela começou a ficar com muito medo do piniquinho, do vaso sanitário. Então, nós decidimos parar, abortar a missão desfraude. Mas sempre incentivamos, ela sempre soube onde era o banheiro. Quando íamos trocar a fralda, nós levávamos ela quando ela deixava para sentar no vaso. E quando a Madalena fez 2 anos e 3 meses, estávamos também tentando desfraude com ela. Mas tínhamos feito uma viagem e a Madalena pegou uma virose muito forte e ficou muito tempo com dorzinha de barriga, né, filha? E também não deu certo pra gente fazer o desfraude. O que aconteceu? Como ela estava tendo muita diarreia, acabava que não conseguia segurar, então não conseguíamos fazer ela se sentir preparada para realmente o desfraude, né? Porque ela acabava tendo muitos escapes de cocô na roupa. E ela ficava muito incomodada, se sentia constrangida. Então nós também decidimos abortar a missão desfraude. Mas voltando para a escola, Sim. Nós pedimos para as professoras da Madalena, na época, levar ela no banheiro para ver os amigos, porque ela estava tendo muito medo do vaso, muito medo do piniquinho, estava recusando a sentar. Então as professoras começaram a levar a Madalena. E quando a criança já vai para a escola, esse processo em conjunto é muito importante. O que a gente não pode fazer é achar que a escola vai fazer todo o processo de desfraude sozinha. Porque esse processo, ele deve começar em casa, com a família. E todos dentro de casa têm que ajudar, têm que estar. Todo mundo tem que estar junto com a criança, né? O que a gente também não pode fazer é, quando há o escape, pedir para ficar bravo com a criança, falar que é feio, falar que é fedido. Isso vai fazer com que a criança vá desfraudar mais tarde ainda. Quem faz isso é o quê? Doidinho, doidinho, né, filha? Então, as professoras ajudaram muito nesse processo. A Madalena não estava desfraudada, mas mesmo assim, elas levavam a Madá, quando iam trocar a fralda, para sentar no vaso um pouquinho, para ver os amigos que estavam indo ao banheiro. E isso fez com que ela fosse se interessando e perdesse um pouco do medo também de sentar no vaso em casa e tudo mais. Foi um processo, isso levou alguns meses, e quando entramos nas férias de julho, mesmo no frio, viu, pessoal? Quando a criança está preparada, não tem essa de tempo, porque quando a criança está preparada, não vão haver tantos escapes. Então quer dizer que ela também não vai sujar tanta roupa. Pode acontecer escapes? Pode, e vai acontecer provavelmente, mas vai ser com muito menos frequência. Então, chegamos nas férias de julho e estávamos em casa. Eu e o papai preparamos a casa para Madalena. Colocamos plástico no colchão, plástico no sofá, para que caso ocorresse algum escape, isso não fosse problema para deteriorar o que a gente tinha dentro de casa ou o colchão da cama da Madalena.
Levamos a Madalena ao supermercado. Ela escolheu qual redutor de vaso que ela queria. Vocês sabem o que é o redutor de vaso? Vou deixar uma foto aqui, ó, para vocês. Ela escolheu, então, o seu redutor. Chegamos em casa, colocamos no vaso, tiramos a fralda dela, né? Sem ser uma obrigação. E aí, ela sentou no vaso, fez um xixizinho, ficou muito feliz. Nós aplaudimos, parabenizamos, e isso é muito importante para a criança. Toda vez que a criança faz algo que você está pedindo, que é algo pro bem dela, parabenize o seu filho, gente. Bata palmas, isso é importante, isso vai fazer com que eles sintam mais confiança. Então, no dia seguinte, começamos o desfraude. Então, a gente acordou, levamos ela ao banheiro e conversamos, que a gente já vinha também tendo essa conversa com ela. Conversamos, falamos que aquele dia iríamos deixá-la sem fralda, que quando ela quisesse ir ao banheiro, a gente tinha tanto o piniquinho como o vaso com o redutor que ela mesma tinha comprado. Ela ficou muito feliz e foi um dia espetacular. Gente, vocês não vão acreditar. Ela não teve nenhum escape. Ela estava de parabéns. No soninho da tarde, não colocamos a fralda para ela dormir. Deixamos ela sem fralda mesmo, como é um sono mais curtinho. Ela fez um xixizinho antes de dormir. E eu falei assim, mesmo que aconteça um escape, por ser um sono curto, vamos testar e deixar ela sem fralda. Então, para nossa surpresa, também não houve escape. Quando chegou a noite, fizemos todo um ritual para dormir. Escovamos o dente, já havíamos tomado banho, coloquei ela no vaso e conversei com ela. Falei que para dormir a gente iria colocar uma fraldinha, porque era o primeiro dia que ela estava sem fralda, mas que não tinha problema dormir de fralda. Fiz toda uma história com ela. E ela dormiu, no dia seguinte acordou, a fralda estava praticamente seca. Fizemos todo o processo novamente. Deixamos sem fralda, conversamos, levamos ao banheiro, ela pedia para ir ao banheiro também. E no soninho da tarde, novamente, não coloquei a fralda. Novamente, ela não teve escape no sono. Nesse dia, durante o dia, ela não teve escapes. Apenas assim, demorou muito para ir ao banheiro e acabou vazando um pouquinho na calcinha, mas bem pouquinho. Não foi um problema, então, esses pequenos escapes, esses pequenos pinguinhos na fralda. À noite, colocamos a fralda novamente, depois de todo o ritual, conversamos com ela. E foi um dia que ela acabou acordando com a fralda sequinha. Passamos o dia novamente, com todo o processo do desfraude, sempre conversando, brincando. Tínhamos leituras de livros que acabavam ajudando, né? Que acabam ajudando no desfraude. Eu já até contei uma história dessas aqui. Então eu vou deixar aqui em cima para vocês nos cards a história, tá? Para quem quiser assistir, para quem quiser conhecer. Também depois eu posso fazer um novo vídeo falando de outras histórias que ajudam. Não tenho todos os livros, mas a gente pode pesquisar títulos e eu deixar aqui para vocês, tá bom? No terceiro dia, quando fomos dormir, por N motivos, acabamos esquecendo de colocar a fralda para ela dormir. Ela dormiu, no dia seguinte acordou. Quando eu fui tirar a fralda, eu lembrei que eu não tinha colocado. E, gente, ela não fez xixi na cama. Então, eu e o papai conversamos e acabamos decidindo que, como o colchão já estava coberto, né, com
com plástico para proteger e tudo mais, não iríamos mais colocar então a fralda durante a noite. E se tivesse escape, não teria problema. E se tivesse escape, não teria problema, porque o colchão estava coberto com plástico. E depois disso, não tivemos mais problemas, não colocamos mais fraldas. Logo no começo do desfraude, fizemos uma viagem com ela. Ficamos um pouco com medo devido à estrada, era um lugar que não tinha muito posto pra gente parar, caso precisasse ir ao banheiro. Então eu tive uma ideia. Eu levei uma fralda, caso ela pedisse para fazer xixi ou cocô, eu iria colocar a fralda naquele momento e depois tirar. Pra gente não regredir novamente, não deixar ela 2, 3 horas de fralda que não havia necessidade. A gente só fez isso caso não tivesse posto por perto. E para nossa surpresa, ela não pediu. Óbvio, paramos no caminho, em postos, levamos ao banheiro, perguntávamos se ela queria ir e foi muito tranquilo. Mas e aí? Será que aconteceu algum escape depois que a Madalena começou o desfraude? Sim, houveram escapes. Mas foram apenas 2. 2 durante a noite. Quando eu fui acordá-la, ela tinha feito xixi na cama. E então, peguei, fui trocá-la, dei banho pela manhã e percebi que ela estava quente. Medi a sua temperatura e ela estava com febre. Então, eu ligo que talvez esse escape pode ter acontecido devido à febre, que estava alta. Fomos ao pronto-socorro e tudo mais. A Madalena tem muito problema de otite e isso às vezes dá febre, às vezes não, às vezes é apenas a dor, mas nesse caso não era nem a otite. Se eu não me engano, porque já faz tempo, né, gente? Acho que foi garganta e logo depois ela teve uma otite novamente. Mas, então a gente liga que talvez esse processo que aconteceu desse escape durante a noite possa ter sido por conta da febre. E passado alguns dias, logo quando ela estava com a otite, mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas depois, não chegou a dar um mês, ela acordou de madrugada, fazendo xixi, começou a chorar, chamou a gente e terminou de fazer o xixi no banheiro. O que a gente achou espetacular, porque ela teve esse feeling de acordar enquanto estava fazendo xixi, o que às vezes não acontece. Depois disso, pessoal, não tivemos mais escapes nenhum mesmo. Ela foi uma criança que, nesse sentido, quando realmente estava pronta, preparada para o desfraude, nós não tivemos esse problema de escapes, tá? Hoje em dia, pessoal, a Madalena tem 4 anos. E não usa fralda, nem durante o dia, nem durante a noite. Não usa mais o penico e também não usa mais o redutor de assento, tá? Ela vai no banheiro sozinha. Quando estamos na rua, né? Quem é mãe de menina sabe. Ela pede, eu faço cadeirinha para ela não ter que sentar, porque a gente sabe que às vezes o banheiro não está limpo adequadamente. Então, ela pede, a gente leva. Já aconteceu dela estar apenas com o papai e também não tem esse problema, faz a cadeirinha. E se ele ainda faz a cadeirinha diferente do que eu faço, ela ainda reclama, vocês acreditam? Mas então é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do relato que eu queria falar para vocês do desfraude da Madalena, como a gente fez. Caso vocês tenham dúvidas, queiram dicas, podem deixar aqui nos comentários para mim, tá bom? Que eu respondo com todo carinho para vocês. E espero que vocês tenham um lindo dia ou uma ótima noite, não sei que horário vocês estão assistindo. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Que vocês deixem o like de vocês se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, fale o que vocês não gostaram, o que vocês esperavam mais desse vídeo pra gente, tá bom?
que a gente sempre vai tentar melhorar por vocês. E sigam o nosso Instagram também, pessoal, @MadaleneTânia. Tá bom? Um beijo pra vocês no coração. Até o próximo vídeo. E não vou esquecer, eu vou preparar um vídeo muito bacana pra vocês, falando sobre dicas de desfraude com leituras, historinhas, o que vocês podem fazer em casa, tá bom? Tchau, tchau!